muito bom dia. Você está no canal Incêndios Verso Reverso. Eu sou Alexandre Valverde, médico psiquiatra. É um canal para a gente discutir arte, política, religião e modos de ser. Estamos com Marcelo Câmara, Ana Amélia Faria e Silvia Garcia também. A Silvia vai dar ignição na conversa de hoje. Silvia, passo a bola para você. Tudo bom? Olá, tudo bem? Eu vou começar hoje com uma música do Gabriel Pensador, que vai dialogar muito com a nossa discussão de hoje, sobre o debate de hoje. Chama Patriota Comunista. Tá ficando tarde, eu acho que era isso que eu pensava. Enquanto tentava dormir, para ver se pelo menos dormindo eu ainda sonhava. E o sono não queria vir, para ver se pelo menos dormindo eu ainda conseguiria respirar. Estou ficando sem ar. Acho que era isso que eu pensava, enquanto meu sonho tentava chegar, tentando desligar minha cabeça, mas em alguma tela esse filme passava. Era um filme de sangue ou seriam as notícias? Era um filme de gangue ou seria uma milícia? Era um filme de época, uma velha novela, o terror na favela e o hospital saturado. A criança espancada era um trans torturado. Eu fiquei transtornado, eram cenas horríveis, transcendendo níveis jamais tolerados, jamais tolerados. Agora, por seres humanos jamais insensíveis do que os alemães, que tratavam os judeus como gado marcados com brasa. E no Brasa, 80 anos depois, o enredo é igual. Medo e maniqueísmo, e o ódio é normal. Preconceito é aceito e a morte é banal. Ou você é excomungado, ou você é como os bois. Isso aqui sempre foi um curral. Uma bíblia, uma bunda, uma bola, uma pinga e uma sobra de feijão com arroz. O que mais poderíamos querer? Uma arma para cada, uma bela piada zombando da cara de quem vai morrer. Será que a minha amiga de Belo Horizonte pulou da janela do quinto, sentindo essa angústia que eu sinto? Por já não ver nada de belo ao buscar um horizonte e enxergar vários monstros, brindando com cálices de vinho tinto, e a carne mais cara no prato, a carne barata é a dos pretos, compartilham prantos e prints das fotos dos corpos, mas nos comentários o texto vem pronto. Se morreu no morro e é preto e fudido, deve ser bandido, então tudo bem. Se a Kathleen não fosse mulher e gestante, iam dizer que ela era traficante também. Se a família chora, o poder ignora e o diabo até ri, agora o meu sono está vindo e eu também estou sorrindo, brincando com o menino Henry. Acabou chorar e no sonho eu componho com Moraes Moreira, mas nem lá de cima ele esquece a vergonha. Lá vem o Brasil descendo a ladeira. E os novos baianos que chegam no céu foram executados por terem tentado furtar um pedaço de carne no supermercado. Então os seguranças pegaram em flagrante. Primeiro pediram dinheiro, mas logo mandaram chamar os traficantes do bairro e mandaram entregar os ladrões de galinha para o coveiro. Chegaram no céu. E aí, Gabriel, você por aqui? Fiquei preocupado. Será que eu morri? Mas é só um sonho. Vou ver se aproveito para dar um abraço em meu pai. Difícil encontrar, chega gente demais. Numa fila que nunca termina, vi uns anjos ali reclamando, porque tinha país recusando a vacina. Disfarcei minha nacionalidade. Eu acho que eu sou patriota, mas no céu, quem puser suas bandeiras acima de tudo, Deus dá cascudo e chama de idiota. Eu acho que sou humanista, mas a humanidade está punk. Eu peço um papel e uma caneta, começo uma letra e encontro Aldir Blanc. Me encanto com um conto de Rubem Fonseca e canto uma do Roupa Nova, enquanto num canto Jesus me observa, com cara de quem desaprova. Eu acho que eu sou comunista, pois eu sempre chutei de canhota. Encontrei o Maradona gritando Argentina, e eu acho que ele é patriota. Sou patriota? Sou comunista? Ou sou mais um morto vivendo no inferno? Só mais um sonho morrendo no céu, mais uma nota no bolso do terno. Sou patriota? Sou comunista? Sou um cacique atacado na oca, sou uma criança pedindo comida, sou uma foca aplaudindo uma orca, sou um cientista pedindo uma esmola, sou um quilombola virando piada, sou uma vida que nem vale $1, sou uma preguiça assistindo a queimada, sou só mais um dos milhões de indivíduos tão divididos na morte e na vida. Somos devotos dos santos bandidos, briga de votos parece torcida. Gritos de mito e de genocida, almoço grátis com merda no prato. Toda a verdade será distorcida, todo o poder para o capitão do mato. Quando eu morrer, não quero choro nem vela. Quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Tá ficando estranho esse sonho. Mais um amigo chegando risonho. Eduardo Galvão, seu olhar ainda brinda, mandando um recado para a filha. Querida, a vida é para ser bem vivida, não é uma corrida para o pódio. Amigo, ela sabe, eu também. E por isso também sobreponho o amor ao ódio.
e sempre que posso ainda sonho e tento inspirar tolerância se eu puder aprender com os meus erros. Não quero enterrar a esperança em que tempos de tantos enterros o homem ainda enxergue a aberração da arrogância e agarre essa chance de achar uma mudança de rumo, atitude e conduta, mas fica difícil encontrar os caminhos mais justos se todos nós somos tão filhos da puta, fazendo de tudo para levar vantagem em tudo, achando normal o absurdo, pagando de louco, de cego, de surdo, apenas quando nos convém, estamos doentes. O vereador e a mãe do menino, o governador e o ministro assassino, quem mata inocente no morro ou dispensa a vacina, de onde eles vêm? Virou pesadelo esse sonho? Olhando para a gente, eu até me envergonho, e eu acho que sou um cidadão de bem. Por isso me exponho e me cobro também. Se eu puder aprender pela voz dos poetas, não posso deixar a censura. Se os meus professores abriram minha mente, a cura está na educação e na cultura. Tratar uma tortura esse sonho, e falando em cultura, olha quem aparece, trazendo ironia e coragem, me arranca um sorriso e alivia o estresse. Não sonho, ele vem com milhares de vítimas, 500 mil mortos ou mais. Acordo assustado e o sorriso do Paulo Gustavo na dor se desfaz. Só sinto meu corpo gelado e do lado da cama uma frase dizendo: aqui jaz. Esfrego os meus olhos e vejo que sou um escravo amarrado num tronco. E quando o chicote arrebenta minhas costas, me sinto impotente, mas olho para trás. A lágrima lava o meu rosto e eu, já consciente, levanto para sonhar de novo e quebro as correntes quando reconheço o meu rosto na cara do meu capataz. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. A bola está com vocês. Uau! Só para a gente pontuar aqui, a nossa conversa de hoje tem a ver com a questão da banalização da violência, né? A banalização do mal. E incrível mesmo, eu não conhecia esse poema do Gabriel, e pelo jeito lançou agora essa música, né? Porque está com todos lançou agora, né? Eu conheci ontem num programa de rádio e achei que tinha tudo a ver com o nosso diálogo de hoje. Maravilha, tem mesmo. Ana Amélia, quer falar alguma coisa? Oi, bom dia. Eu tinha ouvido com meu filho, assim, acho que esses dias, e o que a gente vê, o que nós já dissemos aqui, né? Que o que está segurando as pontas de muita gente num período, em cada dia a gente leva um susto diferente com coisa ruim. Então, tem um ordenamento desordenado político que faz a gente sobressaltar. E o que não só segura para dar alento, como também encaminha um tipo de reflexão e entendimento é também essa dimensão artística. E, a partir daí, eu já também do fogo na Cinemateca, né? Como é essa falta de cuidado com o patrimônio, com a nossa arte, com a nossa memória, com aquilo que poderia ter uma categoria de cuidado, de uma espécie de compartilhar dentro de um comum bens artísticos, bens simbólicos, mas ao invés disso a gente vê a degradação. E eu acho que falar em banalização do mal, eu estava até procurando a etimologia, né, que tinha a ver com, numa época feudal, algo que o senhor feudal compartilhava, como algo comum que ele fazia e permitia que as pessoas agregadas a ele pudessem usar. Então, o banal como comum, mas não... Aí é que está, e aí a gente vê também uma coisa múltipla na palavra, né? É um comum degradado, mas o comum ele pode ser um compartilhado. Então, o que é degradar o bem comum? O que é degradar algo que seria um bem? E aí eu acho que falar em banalização da violência é pensar também que o outro não é um bem enquanto objeto, mas é um bem enquanto possibilidade de troca, é um bem enquanto possibilidade de uma vizinhança que aumenta afeto,
mas na medida que se estabelece, esse outro não vale, pode se degradar, eu acho que tem aí esse beliscar o mal, né? E antes a gente estava falando, eu lembrei também do documentário sobre o golpe que Dilma sofreu, e ela fala que não ficava lamentando por ela. Ela fala: eu não sou uma presidente, eu estou presidente. Eu vou sair em algum momento. Aí ela falou: eu lamento pelos brasileiros, o que daqui para frente vai ocorrer. Então, ela já entendeu e intuiu o mal, a banalização e essa situação a cada dia mais degradada e mais assustadora que a gente está submetido. Eu queria fazer... perdão. Eu ia só pedir uma questão. Eu vou até parar um pouquinho o vídeo aqui, depois você edita. 3, retomando. Vai lá, Silvia, que está com você. Então, Ana, eu achei muito bacana você está falando do documentário. Eu assisti o documentário essa semana, mas eu assisti o processo da Maria Ramos. Acho que você estava falando da Alvorada da Ana Mulaerte, né? Acho que vale super a pena a gente indicar, porque dá uma dimensão muito clara do golpe que a gente viveu e do que a gente está vivendo hoje em termos de não só na cultura, mas em todas as áreas no Brasil, como isso foi orquestrado de forma muito, muito bem pensada, né? Muito articulada pela direita, né? E eu estava vendo um dos materiais que a gente trocou durante a semana, falando sobre neonazismo, e aí a gente percebe que realmente o que a gente está vivendo é um projeto neonazista, né? Uhum. De queima dos arquivos da cultura, eu acho que isso tem muito a ver, isso me lembra muito a ditadura, quando os milicos entravam nas casas e queimavam os livros, né? Tomavam de assalto toda a cultura que as pessoas tinham, né? Torturavam de forma absurda. A gente não chegou nesse nível. Mentira que a gente não chegou nesse nível, porque se a gente parar para pensar o que acontece nas periferias do Brasil, é isso, né? O que acontece nas periferias do Brasil sempre foi tortura e sempre foi ditadura. É que agora essa tortura e essa ditadura está chegando nos grandes centros. Eu nunca me esqueço quando tudo isso começou, que eu estava um dia na Paulista, era um dia das manifestações dos pró-bolsonaristas, e eu nem sabia, muito desconectada, estava indo para a casa de uma amiga minha que é ali na Brigadeiro. E eu me lembro que eu me choquei de ver na Avenida Paulista tanque de guerra, sabe? Então, isso já está acontecendo há um bom tempo, isso foi muito bem orquestrado, muito bem articulado. Eu estava vendo um desses materiais que a gente disponibilizou ao longo da semana, e eles estavam, uma especialista, que agora me foge o nome dela, ela estava dizendo algumas características do neonazismo, que eu acho que vale a pena a gente falar aqui, que é a idolatria pelo período hitlerista, né? Eles usam como símbolo o 88, que quer dizer Heil Hitler. Eles usam também como símbolo o 14, que na prática são 14 palavras, representam 14 palavras, mas quer dizer, nós devemos preservar o futuro das pessoas brancas, ou nós devemos preservar a beleza das mulheres brancas. E aí a gente pode denotar o ódio que esse governo tem pelas pessoas negras, pelas pessoas que carregam algum tipo de deficiência, pelos LGBTQIA+, pelos gordos, né? Pelos pobres. Eu acho que vale a gente dizer, ontem saiu uma notícia que teve uma manifestação nas ruas das pessoas contra os moradores de rua. Quer dizer, a população de rua aumentou de forma exponencial nesse governo, né? Pelo desemprego, pela miséria, pela exclusão, pelo aumento da conta de luz, que a gente não pode esquecer, pelo aumento do pacote da cesta básica, pelo aumento da energia elétrica, pelo aumento dos aluguéis. E as pessoas estão fazendo manifestações nas ruas, pedindo medidas sanitárias. Quer dizer,
isso é eugenia, isso não tem outro nome, né? Acho que também vale dizer que um dos pensamentos hitleristas, né, é que quem colocou o Hitler no poder foram as milícias hitleristas que o elegeram, porque em Berlim, quem cuidava, quem participava das boates, quem estava ali na noite, eram os milicianos. Então, essa Berlim pré-hitlerista muito se parece com o que acontece hoje no Rio de Janeiro, né? E com o que está se espalhando pelo Brasil. Então, o que a gente tem é um projeto, sim, neonazista. Inclusive, tem notícias que datam de 2004. Em 2004, um site neonazista já estava falando do Bolsonaro. Quer dizer, isso vem se encaminhando há muito tempo. Então, acho que vale a gente dizer isso, porque quando nós falamos que a gente tem um governo neonazista, né? Que o Bolsonaro é neonazista e toda a família dele, isso não é um discurso de esquerda, isso não é um discurso comunista, isso é um discurso assentado em pesquisa, né? Em dados, e a gente vem assistindo isso todos os dias. Vale dizer que essa semana foi aprovada uma PEC pelo Bolsonaro, de que antes os despejos estavam suspensos e hoje os despejos podem ser efetivados. Quer dizer, as pessoas que não têm condições de pagar os seus aluguéis vão para a rua. Então, se nós já temos uma população de rua gigantesca, ela vai crescer muito mais. E isso é culpa do governo, porque o Estado é responsável por isso. E são pessoas que vão estar mais sujeitas à contaminação pela Covid e a possibilidade de morrer. Então, assim, é uma questão de jogar as pessoas no abismo mesmo. Né? É um projeto, isso não é uma coisa que se faz assim, sem imaginar qual pode ser a consequência disso, estando nós vivendo durante na vigência de uma pandemia. Então, isso daí mas sabe o que eu fico pensando também? O governo não é né, gente? Por mais que tenha declaradamente essa cupidez pelo extermínio, tem uma espécie de acordo. Tem um lastro. Pelo silêncio e pelo deixa que o outro faça. Porque se fosse escandaloso e se fosse absurdo, como é para muitos de nós, isso não aconteceria. Então, se tem essa brecha e essa dimensão legal que isso pode acontecer, tem também uma acomodação e uma conveniência por aqueles que deixam algo desse status de desprezo à vida acontecer. Pois, porque o Bolsonaro, de certa forma, como eu falei, ele é eleito porque ele representa boa parte, não só da política, mas da sociedade. Vou dizer o seguinte, 20 anos de ditadura no país criou uma sociedade desigual, uma sociedade que, nos anos 60, já tinha uma desigualdade muito grande, mas que foi extremamente ressaltada nesses 20 anos, de 64 para cá, em que começa a ter o tráfico de drogas muito maior, um crime organizado muito maior, a milícia muito maior. Então, nosso país, em 84, é um país que já mergulha, de 64 para 84, cria-se um ambiente caótico. E, nesse período de redemocratização de 84 para cá, mais 40 anos, vamos dizer assim, mais aproximadamente 30, 40 anos, isso só aumentou. Então, nós vamos dizer o seguinte, que essa redemocratização, nós somos os filhotes da ditadura, né? O país herdou isso tudo muito, uma herança terrível. E o Bolsonaro, ele é o herdeiro disso. Ele surfou nisso daí. A milícia é fruto disso, tudo isso. Ou seja, muita gente... O nosso Congresso, os representantes do nosso Congresso estão aí, mercenários, pastores, ruralistas. Essa gente
não é movida a boas intenções, ela é movida a grana, a interesses. O Centrão está aí, compondo com o Bolsonaro por grana. E não quer saber se 600 mil pessoas morreram ou não. Eles estão aí, se a violência está escancarada, se o cara está ameaçando a ruptura institucional contra o Supremo, não tem problema nenhum. Eles vão até a beira da ruptura, não tem problema, Ana. Então, veja, olha a situação que a gente está aí, olha o limite que a gente está. E pegando um gancho nisso que a Silvia falou também, nesse momento que a gente vive, a gente teve recentemente o incêndio do Borba Gato por um grupo dito de esquerda e que já uma saturação que mostra que vem da periferia, né? Respostas. E depois teve uma resposta do incêndio da Cinemateca, algo muito sincrônico, né? Que pode até ser criminoso, acredito eu. Uma retaliação, né, para dar uma retaliação. Logo tivemos pichações contra a estátua, contra o grafite da Marielle, contra o monumento a Marighella, então, retaliações. E tem uma entrevista no Intercept sobre um especialista em populismo e fascismo que ele fala uma coisa interessante, que o nazismo, o fascismo, ele é baseado em quatro premissas, que é a ditadura, a violência, o racismo e a mentira. Até agora, o Bolsonaro tem a violência, o racismo e a mentira. A ditadura ainda não foi completamente implementada. É o último passo que ele precisa dar, é a ditadura. É o que ele está tentando. Então, o que ele está tentando agora é o golpe, é a ditadura, é o último passo. E é esse ponto que a gente está vivendo agora. Ele está querendo melar a eleição, ele está querendo a ruptura institucional, ele está querendo atrair tudo para o Exército e a Polícia Militar entrar na jogada e tal. Ele está querendo que parte da sociedade entre com essas ações terroristas, com essas ações... Ou seja, mergulhar o país no caos, visto que, pela via eleitoral, ele talvez não consiga se reeleger. E ele tem tudo a perder, porque se ele perder a eleição, ele perde tudo. Talvez vá em cana ele e a patota dele. Então é isso. Talvez agora é a última fronteira que ele tenha que fazer é o golpe e a ditadura. É esse ponto que a gente está. Ou as instituições funcionam agora, ou então a gente perde a batalha, a guerra, né? Sim. E essa questão que você fala, Silvia? Desculpa. Ontem eu assisti uma aula aberta do Haddad, e aqui, independente de partido, eu acho que vale a pena compartilhar isso com vocês, porque o Haddad é um educador, né, e tem uma trajetória na educação extremamente importante que a gente não pode esquecer. Acho que é simbólico a gente não ter elegido um educador para ser presidente de um país e ter elegido quem foi eleito. Vale dizer aqui, eu fiquei pensando, ontem ele fez umas considerações muito importantes, foi uma aula aberta que ele deu na PUC, e ele estava dizendo o seguinte, que a gente tem que pensar que no Brasil, a primeira universidade foi fundada em 1934, portanto, nós estamos engatinhando nessa questão ainda, infelizmente. Nos últimos 7 anos foram cortados 70% do orçamento na educação. Então, assim, isso foi pensado, milimetricamente pensado. E a gente não pode esquecer que nos últimos anos, com programas como o ProUni e outros programas de incentivo à educação, adentraram na universidade negros, LGBTs e indígenas. Essa população que adentrou na universidade, que teve acesso à universidade, mudou o pensamento de um país, né? A gente não pode esquecer disso, porque algumas vozes que não existiam, que não tinham espaço, hoje essas vozes estão aí formadas, e esse é um retrocesso que não dá para, assim, por mais que
se instaure um golpe, essas vozes existem, esses corpos e esses pensamentos estão gritando, eles querem ter vez e querem ter acesso como nunca tiveram. E aí eu acho muito interessante a gente parar para pensar, porque a nossa universidade pública sempre foi das elites, né? Os bancos da universidade pública, que seria para acesso àqueles que não têm condições, nunca foram acessíveis a essa população. Só que eles passaram a ser, com muito sacrifício, com as cotas, passaram a ser acessíveis a essa população. E exatamente a essa população que esse governo, que odeia, mas assim, esse governo, a gente não pode esquecer jamais que ele representa o povo, porque ele foi eleito com milhões de votos. Então, ele representa uma população. Só que ontem o Haddad fez uma consideração que eu achei muito importante. Ele citou Hobsbawm, que é um historiador importante do século XX, sobre a era dos extremos, e ele diz o seguinte, que um país só poderá se tornar uma nação, poderá se tornar um país melhor, quando o filho do trabalhador tiver acesso à universidade. E se tem uma das coisas que a elite brasileira, rançosa, não quer e não admite, é que o trabalhador frequente os bancos de universidade junto aos seus filhos. A gente não pode esquecer que a elite estava super incomodada porque a população estava tendo direito a viajar de avião, né? Nos mesmos bancos. Então, a gente tem aí um projeto muito bem arquitetado e que não é desse governo. Eu sou muito crítica a esse governo, mas eu também não posso ser ingênua em dizer que isso é desse governo. Não, isso é do Brasil Colônia, e é do Brasil Colônia que perpassa até hoje. Então, acho importante a gente pensar sobre isso. Não à toa que a Cinemateca está em chamas, não à toa que o Museu da Língua Portuguesa também ficou em chamas, o Museu Nacional. O Museu Nacional. Isso é muito simbólico, né? Porque a nossa elite não quer dividir a sua cultura, né? Tem um texto maravilhoso do Antônio Cândido que chama O Direito à Literatura, e ele fala da importância de que todas as pessoas possam ter acesso à cultura e à educação, porque todo mundo tem capacidade para ouvir um Beethoven, né? A diferença é que o Brasil não permite o acesso a isso. O acesso que se dá é o pior. O que tem na mídia hoje é o pior. Wesley Safadão, que apoia pastor pedófilo. Então, vale a pena a gente dizer isso. Exatamente. Essa questão da banalização, né? Eu queria voltar para essa temática. Quando o Marcelo cita, né, os 4 elementos que compõem uma ditadura, né? A violência, o racismo, a mentira e a própria ditadura em si, né? A instalação do governo nesse sentido, ele precisa fazer por uma banalização e uma normalização, tanto da violência, quanto da mentira, quanto do racismo. É o que a gente tem vivido diuturnamente, né? Desde que o golpe se instalou. Essa questão de normalizar a mentira, ela se torna tão comum, né? Tão frequente, tão constante, que, no fim, as pessoas ficam todas confusas em saber o que é verdade, o que não é, o que é real, o que não é. Então é isso, banaliza-se isso. E a gente fica, é verdade, olha, ele está falando mentiras. Eu acho impressionante, semana passada, eu vi um levantamento que o Bolsonaro já lançou mais de 1.632 mentiras desde que começou o governo. Um negócio assim, isso o que está sendo contado ali nas gravações que os repórteres conseguem pegar nas declarações dele. Imagina o que deve acontecer dentro dos gabinetes, um negócio assim atroz. E fala-se isso como se isso não fosse suficiente para simplesmente apertar o botão de ejeção assim, desse dito governante, comandante, né, de assassinato. Então, essa banalização é uma coisa. A banalização do racismo, bom, ela já está no Brasil introjetada há muito tempo e ainda com essa... E todo mundo já assumiu esse discurso. O Brasil não é um país racista, imagina, eu tenho um amigo negro, imagina, eu conheço não sei quem, eu não sou racista, mas, né, tem o mas ali que continua a frase. E a banalização da violência também salta aos olhos como a gente fica inerte a ela, né? E a gente está sendo metralhado cotidianamente, é um negócio espantoso a quantidade de notícia, de informação
do quanto a nossa sociedade é atravessada por isso. E aí eu queria trazer, falando dessa questão dessa banalização da violência, o que tem sido a minha experiência como médico, psiquiatra, nessa fase da pandemia, em que as nossas vidas se reduziram a praticamente o essencial, né? Aquela coisa assim, se reduz ao convívio com a família, a nossa casa, esse miolo assim muito adensado, para o bem e para o mal, né? Acho que muitas pessoas viveram transformações positivas nesse sentido, de uma retomada de raízes, das coisas importantes e tudo mais. Mas ficou mais evidente também, é interessante isso, né? Porque como limpa um pouco esse excesso do ruído da nossa vida cotidiana, porque tudo ficou mais restrito, eu falo agora como psiquiatra, ficou muito mais evidente também os mecanismos com os quais a violência produz a doença mental, assim, é um negócio muito curioso, assim, é triste, óbvio, mas tá saltando aos olhos. O que eu quero dizer com isso? A gente sempre fala, né, que em psiquiatria, bom, tem uma questão de uma predisposição aos problemas, né, de saúde, todos eles, ansiedade, depressão, o que quer que seja, mas, é claro, tem desencadeantes que a gente não consegue muito localizar, né? As pessoas têm ali suas dificuldades de tantas horas em tantas esferas da vida. Mas, ultimamente, tenho reparado que não dá para escapar muito de ver esse jogo de forças acontecendo como produtor do sofrimento, justamente essa violência no nível das relações íntimas, no nível das relações familiares e do trabalho. É quase que isso, assim, porque é o que sobrou para a gente na pandemia e as pessoas continuaram adoecendo e isso fica tão claro, assim, e que a gente, né, agora a gente está falando muito da questão do abuso, né, e acho que o abuso é um outro nome da palavra violência, e então as relações abusivas, sejam elas no trabalho, em casa ou nas relações íntimas, são relações de violência e elas estão cada vez mais escancaradas, assim, acho que esse projeto neoliberal no mundo do trabalho está gerando um sofrimento atroz às pessoas por uma questão de uma desconsideração das outras necessidades da vida que ficam completamente esquecidas e suprimidas por uma necessidade de trabalho constante e que se a pessoa também não fica nessa eu digo trabalho, na verdade, da realização do esforço no emprego, porque também não se considera que trabalho são todas as dimensões da vida, como se cuidar de si, cuidar do próprio corpo, cuidar das relações, da responsabilidade com aqueles que estão próximos não fosse um trabalho. Mas não é emprego, você não recebe por isso. E essa violência, ela está completamente impregnada em todas essas relações. Então, quando eu vejo isso, assim, de que vocês falam, o Bolsonaro ele é o herdeiro, ele é o coroado dessa violência geral que a gente vive, eu vejo muito isso, assim, é nesse nível que a gente é condescendente, porque quem se beneficia dessa violência no trabalho, desse abuso no trabalho, quem se beneficia da violência nas relações íntimas, quem se beneficia da violência nas relações familiares, são essas pessoas que estão coniventes com esse tipo de comportamento e que veem o reflexo do seu comportamento na atitude do Bolsonaro e vice-versa. Então a pessoa fala, tudo bem ele está ali porque eu estou aqui do meu lado, também me beneficiando da opressão que eu faço com a minha esposa, da minha opressão que eu faço com meu filho, da humilhação que eu faço com o meu funcionário. Então é um acordo tácito que justifica isso, e essa passação de pano que a gente vê em relação às pessoas que apoiam o Bolsonaro, certamente é um processo de reflexo. Assim. A pessoa se vê no espelho, a hora que ela vê o Bolsonaro, ela dá aquela limpadinha, porque tem que limpar o moral dele para limpar o próprio, né? Então, eu vejo muito isso, assim, esse conluio dessa questão do, assim, eu pratico as minhas violências cotidianas, então, se ela estiver institucionalizada, tanto melhor, porque significa que meu presidente também fala de mim, assim, e age como eu. Então, nossa, por que não, né? Se a figura central do país ali está se comportando desse jeito, eu também posso, eu também me autorizo. E eu posso autorizá-lo a fazer isso porque aí eu fico com a minha cota de liberdade, entre muitas aspas, de poder exercer essa violência sobre os outros, assim. Alexandre, só deixa eu pegar um gancho teu aí, para ver se faz um gancho. Eu não vi a entrevista, mas eu li uma coisa de uma promotora no Roda Viva que falou que o fato do presidente ser machista, falar essas abominações, não tem nada a ver com o aumento da violência contra as mulheres. Uma promotora falando isso no Roda Viva, que o presidente Bolsonaro ser machista e as declarações dele não tem nada a ver com o aumento da violência contra as mulheres no Brasil nos últimos anos. Isso daí, eu li e falei, será que eu assisto? Porque não é possível que uma promotora
chegar numa declaração dessa. A gente vê uma pesquisa que, quando o Bolsonaro é eleito, o número de feminicídios tem um aumento assim expressivo mesmo. Porque, em termos de simbolismo, em termos de um presidente, em termos da ideia de um homem branco chegar e falar a misoginia, o nível de misoginia, o ódio das mulheres que ele tem, e começar a propagar isso e aumentar o número da violência das mulheres, e uma promotora chegar e falar isso num programa de rede nacional, é surreal esse tipo de coisa. Eu gostaria que vocês falassem. Então, exatamente. E uma pessoa que representa, não, trabalha na e para a justiça desse país, ela tolerando e banalizando esse tipo de mal. Quer dizer, uma pessoa que tem um nível de formação desse, não consegue entender esse tipo de relação, onde que ela está, né? E aí, assim, qual é a violência que ela está introjetando nela e em que lugar ela está nessas relações de abuso, seja no trabalho, seja em casa ou nas relações familiares dela, e que autorizariam ela a falar esse tipo de coisa, assim. E que benefício ela tem de viver nesse esquema de opressão? Ela deve estar se beneficiando certamente com isso, e passa esse plano porque não tem outra explicação, sinceramente. Fala, eu, como mulher, queria fazer aqui um depoimento. Eu acho que a violência contra a mulher aumentou exponencialmente, quer dizer, ela foi autorizada com o que foi feito com a presidenta Dilma, porque no momento em que o Congresso se uniu para falar aquelas barbaridades, aquelas atrocidades em relação a Dilma, no momento em que havia, agora eu não me lembro o nome, me foge o nome da palavra, mas adesivos, exato, adesivos sobre a Dilma de forma escrota, porque é esse o termo, não tem outro jeito de se dizer, tchau, querida, as atitudes que se tomaram em relação a Dilma, eu tenho certeza que só se tomaram aquelas atitudes porque ela era mulher, sim, porque ela, enquanto mulher, não se... pelo discurso machista, ela não se posicionava como mulher, porque ela não chorava em público, e quando ela tinha um discurso um pouco mais agressivo, é porque ela, como as outras mulheres, é louca, ou ela, como as outras mulheres, estava descompensada, porque é assim que se justifica quando uma mulher tem uma atitude mais... tá estressadinha. Quando veio aquele discurso da bela, recatada e do lar, quer dizer, a violência contra a mulher, ela existiu socialmente, ela foi autorizada, quer dizer, ela já existia há muito tempo, mas ela foi autorizada de forma mais explícita com o governo da Dilma, porque, assim, eu tenho certeza de que um dos motivos pelos quais a Dilma caiu é porque ela foi a primeira mulher a ser presidenta no Brasil, só que ela não era aquela mulher que a mídia gostaria de ter, porque é uma mulher que foi torturada e não se rendeu, é uma mulher que passou pelos abusos. Aquela cartinha ridícula do Michel Temer, que a gente não pode esquecer, aquela cartinha que ele fez a Dilma, é um desrespeito. Então, assim, a violência contra a mulher no Brasil, ela foi superlativada, eu acho, com essa questão da Dilma, quer dizer, ali foi autorização, aí tivemos o Michel Temer, não é? Que não podemos esquecer do Michel Temer, e na sequência tivemos o Bolsonaro. Então, acho que como mulher nós temos que reconhecer isso. Acho que todas as mulheres deveriam ter dado as mãos à Dilma, e muitas mulheres... das quais eu não fiz parte, graças a Deus, mas, assim, muitas mulheres foram muito escrotas com a Dilma. Não houve sororidade. Então, acho importante se pontuar isso. A gente não pode esquecer. O que aconteceu foi um esquartejamento político, e as pessoas vibravam com esse esquartejamento, né? Aquele dia as pessoas abraçando a bandeira, pelo país, pela pátria, por Deus, pelo inferno, sei lá o que, no Congresso, foi um esquartejamento público, um esquartejamento político. Não precisaram arrancar os membros dela, mas arrancaram os membros da democracia, foi isso que fizeram. E a violência, ela é uma linguagem, a gente não pode se esquecer disso, ela passa uma mensagem. A intenção da violência é essa, você suprime a existência, a dignidade de um, para avisar para os outros: se vocês não se comportarem, os próximos vão ser vocês. A esquerda ouviu isso quando houve esse esquartejamento na Câmara, com o processo de impeachment dela, com esse golpe indecente que a gente viveu.
E a mensagem ficou muito clara. É assim, esquerda, a hora que a gente quiser, a gente cria uma mentira para tirar vocês do poder, porque vocês nos enfadaram, porque vocês estão tentando achar que vocês vão entrar no nosso lugar, vocês não vão entrar. A gente pode violentar a Constituição desse país, a gente pode violentar os povos que estão sendo protegidos por essa esquerda que a gente detesta, a gente pode violentar as mulheres, a gente pode violentar o sistema eleitoral, a gente pode fazer violência de todas as ordens. E a gente vai ficar indignado com isso, e os que se beneficiam dessa violência passam pano, porque as pessoas querem manter esse lugar onde nós estamos hoje. Dessa promotora, certamente é uma beneficiária desse sistema. E senão ela não estaria defendendo esse discurso. É uma questão, não preciso nem saber quem é, no sentido da biografia dessa pessoa, mas a FAD está assumindo essa posição e se colocando ali diante de uma clara evidência do quanto é ridículo pensar que um presidente da República não gera comportamentos que possam ser refletidos na população, assim, como se ele não fosse um modelo, e achar que isso não... É como pensar, ele fala assim, o reino faz diferença no reinado. Pois é, mas essa normalização das coisas, por mais absurda que pareça, um cara falando sobre tortura, falando sobre golpe, sobre violência, sobre mortes, e é um absurdo, e as pessoas agem como se fosse a coisa mais normal do mundo. Uma mulher falando isso, né? Uma promotora falando isso, que eu acho um absurdo, mas normal, tal. Da isso sua autoridade promotora. As pessoas vão passando pano, até que ela, como a Joyce Hausmann agora, foi vítima, né? Ela, quando a Manuela Dávila foi vítima de abuso lá atrás, ela era impiedosa, ela era, né, uma pessoa que dava risada. Agora ela foi vítima e as pessoas são solidárias ao drama que ela vive. Ou seja, quando as instituições, como o Supremo Tribunal, estão em risco e agora tem que agir para deter o mal maior, entendeu? Todo mundo, toda a sociedade tem que ser solidária ao Supremo. Quando ele foi escroto lá atrás e fez uma série de barbaridades com o povo brasileiro, entendeu? A gente teve que suportar isso. Então, é uma situação muito complicada o que a gente está vivendo. A gente tem que apoiar agora o Supremo, que foi escroto contra a gente. A gente tem que apoiar o Maia, que foi escroto. Bom, enfim, tem que ser solidário com a Joyce Hausmann, nem sei o nome, mas que foi vítima de uma violência de fascistas, segundo ela. Ou seja, é porque o fascismo chega para todo mundo. Uhum. Todo mundo. Eu me lembrei de um texto do Mayakovsky, pequenininho, que tem a ver com isso que a gente está falando. Deixa eu ler aqui, é muito rápido. Eu só não sei o nome dele, mas enfim. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor no nosso jardim e não dizemos nada. Na segunda noite, já não escondem, pisam as flores, matam o nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho na nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada. Exatamente. Essa questão do medo mesmo. O curioso é que as milícias, elas produzem o terror e aí depois ela se finge de protetora para justificar a própria existência, né? E fica gerando esse ciclo, assim, né? Então o Bolsonaro também fica falando, olha, a sociedade é ameaçada por esses, aí fica dizendo que quem são os problemas, né? Os negros da favela, periféricos, os gays que vão destruir a nossa sociedade e tudo mais. Cria um sistema de proteção, entre aspas, que é, na verdade, uma muralha para manter esse apartheid, e aí se coloca também como salvador da dignidade da pátria, sendo que ele é a pessoa que mais usurpa a dignidade das pessoas nesse país. E a violência é isso, né? Fala, Ana Amélia. Desculpa, a Ana Amélia está fazendo uma correção aqui. Fala, Ana. Fala, Ana. Você está sem microfone, Ana. Falar algumas coisas disso que eu estou ouvindo e que me sensibiliza a essa conversa que a gente vem produzindo, né? Para pensar, para discutir e para imaginar também algumas possibilidades que nós temos. E existe tanto um comum como algumas pontuações mais particulares, né?
Eu entendo, sim, como Marcelo, da coisa funesta que foi o golpe de 64, mas eu também concordo, e sei que vocês não discordam, do racismo estrutural, e que tem a ver com o genocídio do povo negro, dos povos originários, que agora com essa problemática continuada da terra, isso se assevera, se agrava, não se resolve. De alguma maneira, a gente repete as coisas que a gente vem falando. E quando a gente repete, é porque essas coisas, elas insistem, elas nos capturam também. E aí, na medida do trabalho de cada um de nós, quando o Alexandre fala de ser psiquiatra, a gente vê também uma posição política em que a técnica que cada um usa para o labor, ela não é limpa de uma ideia prévia. Então, o psiquiatra, eu sou psicanalista, a gente que trabalha com o outro, com a saúde, de uma forma muito ampla, pensando e criticando, às vezes, modelos de saúde que culpabilizam o sujeito e ficam muito distante de uma discussão concreta de condição de vida. Então, eu estava até conversando ontem que o Brasil é o país mais ansioso do planeta. Então, se alguém fala, doutor, eu estou ansioso, a solução não é medicar com algo que custa menos que um sorvete, com uma caixinha que tem não sei quantos comprimidos, que é menos que um sorvete. Então, tem alguma coisa aí muito tramada, e eu vejo que Marcelo é muito atento a isso, Silvia também, a um tipo de captura dos corpos, em que o comum, de uma ideia de bem comum, fica soterrada em nome de uma ideia dos bens de uma elite. Então, assim, o comum que se cria é o comum do horror. Então, quando a gente fala do mal, da violência, tem um horror tornado comum e que a gente, de alguma forma, tá imerso nele, assim, tá submerso e tenta respirar num fora, mas tem alguma coisa que está hibridando os corpos da gente e hibridando naquilo que se fala de saúde, naquilo que se fala de bem-estar, quando Silvia fala desse horror, e isso eu sei, assim, a partir também da minha prática enquanto professora, também sou uma técnica de alguma maneira ampliada, busco que que esse trabalho se amplie para outros afetos, mas a gente vê o horror também desse compartilhamento do histórico de um grupo de corpos poder estar junto com outros corpos que não é para se misturar. Não quer essa mistura e, ao mesmo tempo, tem todo um ordenamento muito canalha que, quando é de interesse, a gente é um país miscigenado. Quando é de interesse, é miscigenado para capitalizar culturas feitas pela população. Então, quando fala de uma alta cultura, eu entendo Racionais como alta cultura. Assim, enquanto expressão, enquanto potência, enquanto ethos, de compartilhar um pensamento, uma história, eu vejo que a gente está atravessado também, para além do horror, por elementos culturais muito grandiosos e muito potentes. Mas também concordo com Silvia, tem alguma coisa que chega em segmentos que, primeiro, não se pensam enquanto trabalhadores, e, segundo, sempre se pensaram privilegiados e imunes a um tipo de acontecimento que podia chegar no outro.
Então, eu acho que tem toda uma comoção e a gente vê essa seletividade continuando quando vocês falam desse permitir desalojar alguém num período como esse. Então, fala assim, aprendeu? Quando o Marcelo questiona, aprendeu nada, porque o outro pode ser despejado. Uhum. Então, tem alguma coisa, enquanto não soubermos fazer um comum de vida mesmo, a gente vai ficar sempre à mercê dos mesmos. Dos mesmos que vai remontar a capitania hereditária. Vai ver lá como repartiu até hoje, estão aí. E que esfera da nossa vida não ficou atingida por essa violência do bolsonarismo? A nossa educação, que nunca teve tão desinvestida, a cultura que perdeu o ministério e a ideia justamente que se desapareçam os artistas, a saúde que todo mundo está vivendo, não importa a classe social e o lugar do país, a catástrofe do que está sendo o desmonte do SUS e essa falta de investimento numa condução melhor da pandemia. Gente, eu não consigo, assim, o meio ambiente que nunca foi tão deteriorado no país, eu não consigo ver um aspecto da nossa vida que não tenha sido completamente violentado, assim. Agora, qual que é a solução disso? Assim? Você acha que a gente está no final desse pesadelo e que talvez as eleições do ano que vem sirvam de alento para a gente vai começar um reerguimento desse país de terra arrasada? Ou isso é só o começo, porque se o Bolsonaro for eleito, eu não sei nem o que vai fazer, o que vai acontecer, isso aqui vai virar um Auschwitz gigante esse país. O que a gente está, para onde a gente está caminhando? E aí, anteontem, eu estava lendo um artigo de um trabalho que foi feito no MIT, né, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, dos anos 70, que previa para modelos de computação que a sociedade entraria em colapso em 2040. E aí, alguns trabalhos foram feitos ultimamente justamente para ver se essas previsões elas estavam corretas e se as nossas tendências elas acompanharam aquelas previsões e sim, elas estão acompanhando. Então, bom, a gente está com um profeta aí eletrônico que fez nos apontou uma maldição que está para acontecer daqui a 18 anos. E olhando essa espiral que a gente vive de destruição, de horror e de banalização disso, e aí parece que mesmo as pessoas que se contrapõem a isso e tentam anunciar o aberrante que está acontecendo são simplesmente ensurdecidas, censuradas, ou fica aquela coisa do tipo, isso aqui é só sua opinião, fica tranquilo, não tem nada a ver. Quando salta aos olhos os efeitos disso, né, no mesmo ano que tem essa devastação, no ano seguinte, né, o rebote da devastação foi essas enchentes na Europa, quer dizer, como se isso não tivesse relação. E aí, eu queria até falar desse para falar dessa promotora que não percebe. Então, é a mesma pessoa que vai dizer, a enchente na Alemanha não tem nada a ver com a devastação da Amazônia, porque estão em continentes diferentes, como se o clima não fosse esse fenômeno que englobasse o todo. E é essa cegueira que as pessoas têm que elas não percebem. E que, inclusive, é super interessante apontar isso como um fenômeno histórico. Quando o Portugal invadiu o Brasil no século XVI, os vírus que entraram junto com os portugueses aqui dizimaram uma população enorme, de aproximadamente 15 milhões de pessoas. E o fato de ter acontecido esse morticídio assim, totalmente silencioso, porque nem se viu, nem se soube disso, supõe-se que tenha acontecido isso, porque esse vírus se espalhou sem nenhum controle, sem nenhum registro, as plantações dos indígenas aqui da América do Sul, elas foram ocupadas pelas florestas. E esse fenômeno gerou um mini período glacial no começo do século XVI na Europa. O reflorestamento da região aqui da América do Sul, em consequência da morte das populações e da retomada das florestas nessas regiões. Então, assim, é muito interessante, porque cinco séculos atrás a gente já estava vivendo, como eu posso dizer assim, relações... Isso sim foi quantificado na Europa, e agora a gente entende o que foi esse fenômeno, né? 5 séculos depois você entende, nossa, aquela mini fase glacial ali na Europa foi consequência disso, e aí vem dizer que não se enxerga essa relação do que está acontecendo com o nosso mundo em relação à violência que a gente faz com a nossa própria terra. Quer dizer, e de novo, é isso, porque alguém está se beneficiando disso e prefere ficar silenciado. Eu queria fazer 2 ponderações, assim. Pegando carona no que a Ana Amélia disse sobre o extermínio da população negra, né, e sobre sermos
mestiços só quando nos interessa. Eu acho que a gente... E queria falar um pouco das estátuas. Um dos materiais que a gente compartilhou essa semana foi um material muito interessante, que era uma análise sobre as contestações às estátuas, né? Que isso começou ali no movimento do Black Lives Matter, e que a gente não pode esquecer que as estátuas que estão aí há séculos como monumentos, esses monumentos serviram a alguém. Só que a gente não pode esquecer que a gente tem aí em pauta hoje uma luta contra o poder do capitalismo, contra o colonialismo, contra o patriarcado, né? Uma luta antirracista e anticolonial que se expressa através desses monumentos. Não à toa que houve aquela manifestação da estátua do Borba Gato, né? A gente tem aí uma população que luta de várias formas, inclusive uma luta antissexista e anticapitalista, né? Então, acho que a gente... quando a gente pensa no que vai ser dos próximos anos, eu não sei, eu sempre levanto a bandeira da esperança. Eu acho que a gente, embora pareça que a gente está caminhando para um buraco fundo, que a gente está retrocedendo historicamente, eu tenho uma grande amiga que diz que às vezes a gente retrocede para avançar um pouco. A gente está aí há alguns anos num movimento de retrocesso muito forte, só que o ano que vem é um ano de eleição, e aí eu vou compartilhar com vocês algo que o Haddad falou ontem e que eu acho que tem bastante sentido. A pandemia está levando 2 anos já, né? Também a quem interessa esse movimento pandêmico, porque a gente não pode esquecer que as crianças deixaram de ir às escolas, né? Os jovens deixaram de ir às escolas. A gente vai ter um gap aí de 2 anos na educação, principalmente na educação pública, porque, embora existam as aulas online, muito da população não tem acesso à internet. Então, a gente vai ter um gap aí na educação. Por outro lado, o ano que vem, 2022, a gente deve estar saindo aí um pouco, voltando à normalidade, que não é mais, que é o novo normal, né? Enfim, só que a gente também vai estar entrando num processo eleitoral. E isso tem um aspecto positivo também, porque a população que foi às ruas contra esse governo que a gente está vivendo, essa população está sedenta por justiça também. A população LGBTQIA+, a população negra, a população indígena, não aguenta mais o que se está vivendo. E essa população, as periferias do Brasil, começaram a ter voz. Eu acho que tem... eu lembro de um... a arte sempre nos salvando, né? Eu lembro de um vídeo do Emicida, que agora eu não vou me lembrar o nome, mas um vídeo que saiu há alguns anos já, não é do álbum Amarelo, não, é do álbum anterior, que era um álbum que ele falava da população negra retomando seus direitos. É um vídeo bem violento, mas muito, muito importante, muito simbólico, falando da ascensão das periferias. E Milton Santos já dizia que toda mudança viria pela ascensão das periferias, pelas vozes das periferias no mundo. Então, eu acho que esse momento que a gente vai viver no próximo ano é um momento muito importante, porque a periferia que nunca teve voz passou, de certo modo, a ter voz, só que perdeu a voz, né? Se a periferia se movimentasse, o nosso país é mais periferia do que qualquer outra coisa, se as periferias tivessem voz, e aí eu concordo com a Ana Amélia quando ela fala dos Racionais, porque sim, o Racionais é uma voz super importante, né? Se as periferias tivessem voz e se apropriassem da sua voz e fossem às ruas, nós certamente teríamos um país diferente. Então, eu acredito sim que o ano que vem é um ano extremamente importante e esperançoso, porque a gente vai travar aí uma grande luta, sim. Não à toa, esse governo está se movimentando, como diz o Marcelo, para dar um golpe, né? Para esse golpe se instalar. Enfim, acho que era isso que eu queria dizer. Pegar esse gancho também, esse episódio do Borba Gato gerou na esquerda, no meio da esquerda, 2 tipos de repercussão. Um
favorável ao ato desse grupo e o outro que não era favorável. Confesso que é difícil se posicionar, porque, de um lado, qual era o favorável dizia que esse aspecto de isso que a Silvia falou, é a periferia se manifestando, o que é bem-vindo e o que é muito importante nesse momento é a voz. A periferia nunca se manifesta e isso seria importante. Esse rapaz é uma promessa também, porque ele já estava envolvido em movimentos dos entregadores, o que também é muito interessante, um entregador, que é uma categoria que é super explorada e é uma categoria expressiva das grandes cidades, né? Exploradíssima dos Ubers, dos entregadores, é uma coisa que cresce cada vez mais e muito explorada. Esse Paulo Galo, eu acho que ele está se despontando como uma liderança bom, enfim. E setores da esquerda, jornalistas, eu li também, que foram muito contra, porque dizer que isso não era o momento de fazer isso, que o Bolsonaro vai usar isso contra, que isso é uma atitude bárbara, que erraram o Bandeirante, porque o Borba Gato não era um matador de índios, ele viveu entre os índios e que tal, não sei o quê, papá, papá. Às vezes fica até difícil de se posicionar, porém, eu considero muito, muito, muito bem-vindo uma coisa dessa, porque no exterior já fizeram isso, ou seja, apagar os símbolos da escravidão, que são os bandeirantes, em São Paulo, que tentou por muito tempo eleger colocar os pioneiros, os bandeirantes, transformar os pioneiros, os bandeirantes, como heróis, que na verdade não foram heróis, foram matadores de índios e escravizadores, né? E que fizeram, de certa forma, a colonização dos países através da violência, queimando aldeias e tudo isso, conhecidos como paulistas, né? E que, de certa forma, tinha uma história muito violenta. E, de certa forma, passaram pano para transformar eles em heróis. Então, em São Paulo, você tem o Palácio dos Bandeirantes, todas as rodovias têm nome de Bandeirantes, tudo é Bandeirantes, TV é Bandeirantes. Isso é a banalização da violência, é exatamente isso. Exato. Uhum. Então, de certa forma, São Paulo tem essa ode ao Bandeirante, tem estátuas ao Bandeirante, querendo empurrar para a população e para o país genocidas como heróis, né? Uhum. Essa é a história do nosso país, né? Assim como os ditadores, os militares de 64, dos golpes, viraram nome de rodovias e viraram não sei o quê, heróis. E a gente, quando vai botar o nome de um grande artista, os caras querem tirar e tal, não sei o quê. Então, essa é a história do nosso país. Você não tem... você promove os grandes fascínoras a heróis, né? Então, de certa forma, o simbólico desse ato foi importante. E foi importante que veio da periferia, pela primeira vez. Uhum. Embora seja um grupo pequeno, a gente não sabe muito bem quem são, é um primeiro ato. E que se despertar a periferia, como aquela música, quando o morro, quando o morro descer, né? Uhum. Quando o morro descer, toda a cidade vai sambar. Mas é o que está faltando para o país. Não estou falando uma revolução propriamente, mas nas passeatas que a gente tem contra o Bolsonaro, é tudo de classe média, estudante e tal. Você não tem a população periférica, até mesmo porque existe aí, sim, um apartheid, né? As pessoas de periferia não conseguem chegar na Paulista, não conseguem chegar nesses lugares para vir, mas que cada um faça suas manifestações. A periferia não entrou nesse jogo. Quando entrar nessa equação, a periferia, aí, bicho, ninguém segura, é muita gente, né? Então,
Eu acho que é importante essa manifestação. Não sei se desse modo com que foi feita, mas foi feito. O símbolo disso mostra que a periferia está viva, está participando. Pessoas de lá estão atentas para o que estão passando, entendeu? Então, as críticas foram muitas. Eu acho que foi mais positivo do que negativo, entendeu? Na minha opinião. Eu quero dar 2 créditos aqui. Só vou dar 2 créditos rapidinho. Eu quero dizer que o poema que eu falei que era do Mayakovsky, na verdade, é o poema do Eduardo Alves da Costa. Quem me corrigiu foi a Ana Amélia, inclusive, eu não sabia. E outra coisa que eu queria dizer é que o álbum do Emicida foi um álbum de 2015. É um álbum que chama Boa Esperança. E esse clipe da Boa Esperança é um clipe muito legal, porque mostra a revolta dos empregados domésticos contra os seus patrões. É muito forte. E outra coisa que eu queria dizer é que, assim, de certa forma, a periferia se manifesta. Existe um movimento muito forte na periferia, que é o movimento dos saraus. Em várias periferias do Brasil existem um movimento de sarau muito forte. Um deles mais expressivos é o da Cooperifa, que reunia antes da pandemia, uma vez por mês, 300 pessoas no bar do Zé Batidão. Eu já tive a oportunidade de ir, eu me lembro que eu fui num dia, lá na estrada do Imirim, num dia de muita chuva, e tinha 300 pessoas, entre donas de casa, estudantes, enfim, lendo poesia, não só de grandes autores, como criando a sua própria poesia. É que, infelizmente, isso não vem para a mídia, né? Mas a periferia está atenta, está se manifestando, e é super importante. Então, assim, eu concordo com o Marcelo, eu acho super positiva esse movimento, porque essas vozes precisam ser ouvidas. Agora, é muito difícil, eles falam isso, né? O pessoal da ponte, né? Porque para eles chegarem à Avenida Paulista, eles precisam atravessar a ponte. E como é que vai atravessar a ponte com uma passagem de ônibus que custa R$ 4,20 ou custa R$ 5,70, porque são os ônibus intermunicipais. Então, o impeditivo já é a passagem de ônibus. E mais, essa população, infelizmente, não pode se furtar um dia de trabalho para poder ir para a rua. Isso é um aspecto importante, quer dizer, essa população não pode deixar o seu trabalho para poder se manifestar, porque isso repercute no seu salário. Então, E a única instituição cultural que chega nessas periferias são as igrejas evangélicas, diga-se de passagem. Assim. E aí, só retomando a fala do Marcelo, quando os portugueses invadiram o Brasil, eles chegaram com a espada, com a Bíblia, né, e com o crucifixo, né? Então, assim, a gente tem esse processo, ele é contínuo, porque é a partir daí que você também vai adestrando as pessoas. O evangelismo no Brasil está aumentando a olhos vistos, assim. E qual que é a minha questão com isso? É só porque ela é uma máquina do controle dessas... Assim, as igrejas evangélicas foram cooptadas por esses milicianos. E, assim, assim, as pessoas vão fazer escolha por serem monoteístas, estudarem a Bíblia e tudo mais, façam essa escolha. Só que não paguem dízimo. Isso devia ser proibido. Igreja que cobra dízimo de fiel para enriquecer pastor, que aí começa a se entender aquilo como uma empresa, é uma perversão da religião, uma aberração teológica. É uma aberração. E isso devia ser proibido no Brasil. Inclusive, essas igrejas... Eu morei na França quando eu fiz mestrado lá. A França entende que essas igrejas são seitas e não deixa se instalarem no território francês. Mas se vai em outros países, elas estão instaladas. E elas cobram dízimo dessas pessoas, porque isso cria um Estado paralelo. Com clareza isso, assim. É muita coincidência o Bolsonaro ainda ser suportado por 28%, 30% da população, e essa ser exatamente a mesma porcentagem da população evangélica desse país. E as pessoas estão adestradas a tolerarem tudo isso e a seguirem diante dessa marcha achando que esse Messias que vai salvar o país. Então, eu acredito, Marcelo, que ao contrário, eu acredito que tem que ter revolução mesmo. Eu não consigo mais pensar numa conciliação, sinceramente. Assim, por isso que às vezes eu fico nessa coisa de ficar perguntando para a gente aqui, vocês acham que vai ter guerra civil? Vocês acham que vai acontecer o quê? Como é que a gente vai acabar com essa polarização? Se ela vai acabar, se isso não vai forçar um colapso de um embate maior em que essas duas forças vão ter que assumir isso? A gente já está vivendo isso de uma maneira ainda no âmbito político. Eu não sei se isso vai para as ruas, para os campos, não sei como isso pode se resolver, mas eu fico achando muito difícil acontecer uma reconciliação se não for por uma inversão de toda essa lógica perversa que está instalada.
Deixa eu pegar uma carona no que você disse aí, Alexandre, porque ontem o Papa deu um depoimento super bacana falando da instrumentalização da fé. E ele estava dizendo que a gente não pode, a gente precisa parar de viver a fé de forma superficial e miraculista. E ele diz uma frase que eu acho muito legal e que eu acho que isso é uma alfinetada, sim, nessa questão do dízimo, das igrejas evangélicas, no abuso da fé, né? Ele diz o seguinte, que entre as muitas tentações que temos na vida, há uma que poderíamos chamar a tentação idólatra. É a que nos leva a buscar a Deus para o nosso uso e consumo, para resolver problemas, para ter, graças a Ele, o que não poderíamos obter por nós mesmos, por interesse. Isso é muito interessante quando a gente ouve um Papa, né, que, falando sobre isso. Aliás, esse Papa, independente da religião dele, independente dele ser argentino, aí só uma brincadeira, ele é uma figura muito consciente, né? Porque ele alerta para as pessoas de usar as pessoas em benefício próprio, e ele diz que isso é feio. E isso é o que fazem as igrejas evangélicas, né? E é o que fazem muitas religiões, inclusive desrespeitando outras religiões, as religiões afrodescendentes, né? Destruindo templos, invadindo a milícia que está invadindo os templos religiosos e expulsando das comunidades os religiosos dessa matriz africana. E eu queria apontar também uma coisa, como psiquiatra aqui, só um detalhe, Ana, só para assim, falar o quanto as pessoas associam, né, a pedofilia ao Vaticano, à Igreja Católica, aquela coisa toda. Cada vez mais, basta dar um Google, pessoal, coloca aí igrejas evangélicas, pedofilia, abuso de criança e abuso de mulheres. É impressionante como essas pessoas que se colocam nesse poder religioso exercem esse tipo de comportamento perverso, pérfido, sobre mulheres e crianças e abusando dessas pessoas sexualmente. A gente vai ainda ouvir falar disso daqui a alguns 20 anos, quando essas crianças de hoje, da pandemia, que estão sendo abusadas sistematicamente nessas igrejas, forem começar a dar voz ao sofrimento que elas viveram agora, e que a gente não está vendo, e isso precisa ser dito. Acontece, esses lugares de poder, eles são usados perversamente pelas pessoas, a gente tem que ter uma clareza, a gente não pode deixar essas pessoas ocuparem esses lugares de poder, e quando eu falo que eu sou contra o dízimo, é justamente para que essas pessoas também não tenham poder financeiro e não permaneçam nesse lugar executando essas crueldades com os outros. Acho, inclusive, que a gente deveria ter um tema, a gente falando sobre pedofilia. Acho isso um assunto extremamente importante que pouco se toca no Brasil, a não ser quando a pedofilia vira crime. E que, inclusive, eu não usaria, eu não culparia de dizer que esse governo participa dessa rede, né? A gente está vendo pessoas relacionadas que aparecem aí ao governo e as casas de pedofilia falando. Não, eu fiquei muito tocada. Primeiro, eu tenho convicção que a periferia sempre falou e produz assim, com a força de trabalho, com a força da inteligência, com poderes tecnológicos sofisticadíssimos, o que a gente chama de Brasil. Sempre fez, continua fazendo e vai fazer. Também acho assim, em relação à Igreja Católica, inúmeras riquezas, tensões e abusos essa empresa produziu, a começar pela Companhia Jesuítica. Acho também que assim, quando se fala em a questão das igrejas evangélicas, Marcelo, eu acho que vale ver, e Marcelo podia colocar. Marcelo fez uma entrevista deslumbrante com um pastor. Então, eu acho que a gente nunca pode, metonimicamente, pegar a parte pelo todo, porque são igrejas, são pastores, são expressões, inclusive, que criam dentro desses tensionamentos de compartilhamento de conhecimento, espaços muito importantes de legitimidade, de autoestima, de uma compreensão que
cria condição de um comum vivificante. Então, eu acho que a gente realmente tem de tomar um pouco de cuidado para não colocar tudo no mesmo saco. Então, agora eu acho que essas ideias que a gente tem a respeito das coisas, uma sugestão até agora de poder também escutar, não só falar não só representar, mas trazer nessa nossa roda de conversa as pessoas, porque as pessoas elas são muito grandiosas nas práticas e nas experiências, né? Então, eu acho que é muito benéfico para nós, para quem nos ouve, nos assiste, essa troca mesmo com quem ocupa outros lugares, porque por mais grandeza que experiências singulares vivam e transitem, eu acho que estar com o outro, como diz Caetano, o outro sempre é outra alegria. Então, acho que a gente pode trazer essa alegria das potências da vida na medida que a gente também vai se folheando nessa conversa com outros e etc. Maravilha. Ana, eu só queria pontuar uma questão, assim, eu acho super interessante, super importante estar falando mesmo, e ouço isso também em relação ao que eu disse, e eu queria deixar bem claro que, assim, o que eu estou apontando aqui é essa questão da igreja como instituição. Estou falando dessas grandes igrejas que vão se estruturando como pirâmides, no sentido da usurpação do poder e de se outorgarem, serem donas da palavra sagrada, dessa palavra de cuidado. É nesse sentido, acho que uma igreja começa quando pessoas se reúnem em torno de uma questão comum e tentam entender o que é o sagrado a partir desse lugar. O que eu falo também em relação a essa questão disso se confundir com essa estruturação empresarial, sabe? Essa coisa do dinheiro, do dízimo, desse controle, é nesse lugar que eu estou criticando também. Eu tenho as minhas críticas em relação também à ontologia, à teogonia, tudo mais do discurso monoteísta, mas eu estou apontando essa lógica que institui um recorte muito perverso dessas relações que podem acontecer nesse lugar, claro. Então, eu quero deixar isso claro. Eu sei que às vezes eu fico mais viperino também, mais ácido quando eu vou falar disso, porque eu fui educado em escola católica e entendo o quanto isso vai se imiscuindo na nossa vida, assim. Então, eu tenho um rechaço muito franco, assim, muito pronto, assim, em relação a isso. Mas eu entendo que são esses lugares, essas assembleias, quando elas são legítimas e quando elas não são usurpadas por esse poder que se estabelece como perversão, eles são lugares legítimos e absolutamente necessários. Isso daí eu não questiono de jeito nenhum. E então que fique claro que o meu apontamento, a minha crítica aqui é para essa religião institucionalizada e que a Igreja Católica é o exemplo maior, mesmo da maior empresa do mundo, né? Acho que não tem nenhuma empresa tão rica e que tem um projeto de marketing também estabelecido como a Igreja Católica. Então, claro, sem dúvida. Então, eu faço aqui, se ficou uma confusão nesse sentido, eu queria limpar isso. E muito obrigado pela sua fala. E apontar, pessoal, a gente já está com 1h30 de gravação. Se a gente pudesse terminar. Vamos lá, se alguém quer fazer as considerações finais, até aqui fica com a minha consideração final. Eu quero falar sobre esperança. Eu acho que, embora a gente viva um momento tortuoso, muito tortuoso, em que as perspectivas são assombrosas, em que as pessoas vão às ruas se manifestar contra moradores de rua, quando elas deveriam se manifestar em solidariedade dessa população que vive na rua hoje, no momento em que os Correios estão às portas de serem privatizados, eu acho que e outras tantas questões, no momento que o Centrão é que domina no Congresso, né? É um momento tenebroso que a gente está vivendo, mas eu acredito na esperança, e eu acho sim que talvez a esperança, talvez não, eu acho que a esperança está nas periferias, a esperança está nos estudantes, a esperança está naquelas pessoas idosas que trazem aí uma grande história, né, que acompanharam as diferentes fases do país e que tem muito a contribuir nessas diferentes vozes. Então, eu espero um ano melhor e eu espero que as coisas mudem, até porque, historicamente, as coisas pioram
de forma abrupta, mas elas, na sequência, têm uma memória. A história já comprovou isso. Então, a gente não vai ficar assim por mais muito tempo. Eu acho que a gente está assim desde 2017, né, que o bicho pegou de fato, mas eu acho que existe aí uma perspectiva de esperança. Quero crer que essa pandemia ensinou alguma coisa para a gente. Marcelo, quer fazer uma consideração? Depois a Ana. Primeiro a Ana. Vai lá, Ana. Eu estou de boas e realmente eu reforço. Coloca aquela tua entrevista, Marcelo, com o pastor. Eu esqueci o nome dele, eu fiquei muito, muito, muito impactada com a força, com a generosidade. E eu acho que tem muita gente fazendo muita coisa, e muita gente que faz e fez muita coisa. Eu acho que também esse espaço é um espaço de convite. Acho bacana também a gente começar a pensar em possibilidades de alguns convites. Eu sugeriria até que ele viesse um dia conversar com a gente aqui. Acho que poderia ser super legal, né? Massa. Sabe que eu lembrei, Ana, você falando, eu me lembrei da importância do trabalho do padre Júlio Lancelotti nas ruas de São Paulo. Sim, me lembrei sim. de Dom Paulo Evaristo Arnes, que é o centenário de nascimento dele, e que foi uma figura extremamente importante, uma voz muito forte na educação, uma voz potente na ditadura. É claro que nas religiões tem as grandes pessoas, mas a gente não pode esquecer que as religiões são feitas pelos homens, não é mesmo? E que nós, humanos, falhamos de forma absurda. Vou convidar ele, é um cara bem acessível, inclusive a igreja aqui do lado de casa, e eu não conhecia ele, é um cara bem jovem, bem interessante, pastor Renato, da Igreja Batista daqui de Botucatu, e que eu fiquei bem surpreso também, um cara bem, bem interessante. Vou mandar para vocês o vídeo e acho interessante também. Pena que eu concordo mas eu acho que também é exceção, sabe? Um pensamento tão progressista e radiante, embora exceção no sentido que tem muito pastor dessas igrejas midiáticas que infelizmente compõem a maioria, e não só na igreja evangélica, mas também eu acho que a Igreja Católica ganha muito com o Padre Francisco. Realmente é uma luz aí incrível, uma glória. E, embora eu também não seja considerado um religioso. Assim. Meu cachorro só uiva agora, não sei o que acontece. Ele está sentindo o tema aí da conversa. Não, ele está se expressando aí. Ele está aqui, vou segui-lo com uma gaita daqui a pouco. Olha, o resumo da ópera é isso que a Silvia falou. Eu acho que não há mal que dure para sempre. O Bolsonaro ele pode até barbarizar muito nesse último ano dele aí, mas ele já está sentindo a batata dele assar, ele já está gaguejando, ele já está nervoso, ele já está apelando para o... E a gente sabe muito bem que o que rege um país hoje é muito menos o político, sabe? Muito menos o político, é mais a economia. E a gente sente que a economia já largou o Bolsonaro de lado, as pessoas já estão tocando a vida, viu? Esse cara já só fala besteira e tal. Então, eu acho que os políticos vão ser pressionados pela economia, pelos setores, assim, e falar, cara, vamos votar aí nas coisas. Eu acho que muita coisa não vai passar, porque as pessoas vão começar a prestar atenção de que muita coisa que o Bolsonaro fala não faz sentido. Eu acho que ele já sente isso, e ele está apelando para o discurso, sabe, sem pé nem cabeça, e agora as pessoas já não prestam mais atenção tanto. Eu acho que tem ainda pessoas que seguem, mas que é uma minoria, ainda bem, e que as pessoas que votaram nele votaram na grande mentira e que agora já não compram mais essa mentira. Então, é isso, é o discurso do desesperado, eu acho que ele não dura muito. Tem gente até mesmo que acredita que ele não termina o mandato, entendeu? Eu mesmo acredito que ele não chega até o fim do mandato, eu acho que
a corda está pendendo para que ele não termine o mandato, viu? Eu acho que essa coisa vai ficar complicada para ele. E é isso, espero que não. Maravilha, Marcelo. Então, eu agradeço a presença de todos vocês hoje, de novo. Você que está aí nos acompanhando, assine nosso canal, dê sua curtida, clique sobre o sininho de notificações e até a próxima. Um grande abraço para todos, pessoal. Até semana. Tchau, tchau.